Olá, nono ano, bom dia, tudo bem? Hoje vamos para a nossa primeira aula de matemática da semana e vamos ver, já vimos lá o produto, o quadrado, né? O quadrado da soma de dois termos, a diferença da soma de dois termos, né? Quadrado da soma e quadrado da diferença. Agora a gente vai ver o produto da soma pela diferença, tá? Então acompanhem aqui a resolução junto comigo lá na página 9 da apostila, tá? Peguem a página 9 e vamos lá. Então aqui nós temos um quadradinho verde, tá vendo? Vocês têm um quadrado verde que o lado dele mede A. E nós vamos escrever aqui a expressão algébrica que representa a área desse quadrado. Então, como vocês já sabem, né, a área de um quadrado é lado vezes lado. Então aqui nós temos A vezes A vezes A é igual a ao quadrado. Tá? Então respondo lá na apostila de vocês. Agora, no exercício 2, olha o que eles fizeram com esse quadrado verde. O quadrado verde foi decomposto em um quadrado menor, que mede B, tá? B por B, e dois retângulos. Tá vendo? Então, essa figura foi dividida aqui em três partes, e aqui eles coloriram o quadrado B e deixaram os retângulos aqui verdes. Então, nós vamos agora indicar o que aconteceu com os lados desse quadrado A, né, que ele media A por A, quando ele foi dividido nessas outras três figuras geométricas aqui. Então, primeiro nós ficamos com um quadradinho que mede B de lado. Então, vamos escrever aqui, ó, o nosso quadrado mede B por B. O quadrado tem lados iguais, então os dois lados medem B. Agora, esse nosso retângulo aqui de cima, gente, quais são as medidas desse retângulo? Então, para eu saber quanto que mede só esse pedacinho verde aqui, ó, a altura dele, eu sei que o total mede A. Se desse A eu retirar esse pedaço B aqui, sobra bem certinho o pedaço que eu quero aqui de cima. Então, a altura dele aqui é A menos B, tá? E a base dele aqui, ó, ele é exatamente do mesmo tamanho do nosso quadradinho B. Então, a base dele é B, tá? Agora, esse nosso retângulo mais alto aqui, da lateral. A altura dele aqui, ó, ele é exatamente do mesmo tamanho do quadrado grande, que mede A. Então, a altura dele é A. E a base dele aqui, gente, ó, se eu pegar o total que mede A e retirar aqui o B, sobra o pedacinho que eu quero. Então, é A menos B. Tá? Completamos as medidas aqui de base e altura de cada uma das figuras. Agora, aqui embaixo, nós temos que completar qual que é a medida da área de cada figura. Então, aqui a nossa área, o nosso quadradinho mede B. B vezes B é igual a B ao quadrado, tá? Agora, aqui, a minha figura mede A menos B por B. Então, quando eu multiplico aqui, gente, ó, esse B que está aqui fora vai multiplicar os dois termos que estão dentro do parênteses. Então, aqui, ó, B vezes A, AB, menos, porque é menos aqui no meio, B vezes B, B ao quadrado, tá? Então, AB menos B ao quadrado, ficou a área dessa figura aqui. E essa daqui, ó, ela mede A vezes A menos B. Né, ó, A vezes A menos B, base vezes altura. Então, aqui, ó, A vezes A ao quadrado, menos A vezes B, AB. Então, aqui nós ficamos com a área de cada figura. O quadradinho mede B ao quadrado, esse retângulo mede AB menos B ao quadrado e esse retângulo mede A ao quadrado menos AB. Tudo bem? Então, opa. Então, agora vamos ali para a parte de baixo, para o exercício número 3. Aqui no exercício número 3, gente, então eles falaram assim, que se nós tirarmos o quadrado vermelho dessa composição, vai restar aqui só essas figuras laterais aqui, tá vendo? E o que eles fizeram? Ó, fizeram um retângulo aqui, um quadradinho aqui no canto e um retângulo aqui embaixo, tá? Então, nós vamos completar aqui quanto que mede cada pedacinho aqui. Então, aqui mede A menos B, que nós já tínhamos visto, né? Aqui mede B. Aqui mede A menos B e aqui o total até lá em cima mede A, tá? Agora, qual que é a expressão, gente, que representa a área restante aqui?
Então, assim, ó, basta subtrair da área total que a gente tinha, que era A ao quadrado, né? Eu tinha o total aqui, ó, a área total do quadrado inteiro era A ao quadrado. Lembram disso lá no começo? Agora, vocês concordam que é só eu pegar esse quadrado inteiro aqui e retirar o quadradinho vermelho aqui, que tem B ao quadrado de área. Aí vai sobrar a área daqueles outros pedacinhos ali. Tá? Então, a área dessa parte que sobrou aqui, ó, ela pode ser determinada por A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou nós podemos fazer a área desse pedacinho mais a área desse pedacinho e somar, gente. Nós temos as áreas prontas aqui em cima, ó. Então, eu posso fazer aqui, ó, AB menos B ao quadrado, tá? Então, ó, pode ser essa de cima aqui, ou vamos fazer a outra aqui, tá? Pode ser aqui, AB menos B ao quadrado, mais esse outro pedacinho aqui que mede A ao quadrado menos AB. Então, resolvendo isso aqui, gente, ó, eu tenho 1AB menos 1AB. Anulou, tá vendo? Sobrou só o A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Então, da mesma maneira, eu tive as mesmas respostas, ó. Pegando a área total, que era A ao quadrado, e retirando a área vermelha, que era B ao quadrado, fiquei com A ao quadrado menos B ao quadrado. E pegando essa área mais essa área, eu também fiquei com A ao quadrado menos B ao quadrado. Das duas maneiras, eu obtive a mesma resposta, tá? Então, com esses dois retângulos aqui, é possível... Ai, de novo passei, deixa eu voltar aqui, desculpa. Aqui embaixo no exercício 3, ó, eles falaram que com esses dois retângulos que sobraram, aquele que estava em pé e aquele que estava em cima do quadradinho vermelho, é possível a gente determinar aqui a área, ó, quando eu tenho o produto da diferença de dois termos, ó, A menos B, pela soma de dois termos, A mais B. Tá vendo? Então, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, gente, sempre eu vou ter... A resposta disso aqui sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó, tá vendo? Então, agora, só para finalizar, gente, nós vamos fazer... Eu quero que vocês montem um quadrinho lá no caderno de vocês, tá? Já vou montar aqui junto com vocês. Que é o resumo das 3 regras que nós aprendemos. Nós aprendemos como calcular o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença. Agora a gente vai generalizar e montar as 3 regras, tá? Então peguem o caderno de vocês, coloquem a data do dia de hoje, tá? E vamos montar uma tabelinha lá com as respostas, com o resumo do nosso conteúdo. Então vamos lá, pessoal, finalizar, tá? Peguem o caderno de vocês, escrevam lá, né? Colégio Nosso Futuro, hoje é dia 2 de setembro de 2020. E vocês vão fazer essa tabelinha aqui junto comigo, tá? É a tabelinha do resumo das 3 regras que nós vimos até agora. Então, nós vimos lá o quadrado da soma de dois termos. Como que eu represento isso? Ó, dois termos sendo somados e elevado ao quadrado, tá? E como que fica a resposta disso daqui? Nós vimos lá que é o quadrado do primeiro mais, mais, né? Não igual. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? E aqui nós vamos escrever a regra, tá? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? Essa é a regrinha. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Agora, vamos aqui para o nosso quadrado da diferença, tá? Lembrando lá, a diferença é uma subtração. Então, é A menos B elevado ao quadrado. E como que a gente resolve isso aqui? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Só muda o sinalzinho do meio, lembram lá? Então, vamos escrever a regra, ó. Quadrado do primeiro, vou copiar ali, né? Praticamente é a mesma, só muda o sinalzinho do meio.
o quadrado do primeiro termo. Aí aqui a gente vai mudar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? E o último, que foi o que nós vimos hoje na nossa aula, o produto da soma pela diferença. Então, assim, ó, gente, soma é um parênteses com mais pela diferença, outro parênteses com menos, tá? E o que a gente viu? Que quando fica um parênteses com mais e outro com menos, esses termos, o 2AB aqui do meio, eles se anulam, tá? Então, sobra só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, vamos escrever a regra aqui, ó. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? Então, essa tabelinha aqui, ó, quero ver lá no caderno de vocês copiada, tá? Então, vocês precisam mandar foto lá da apostila, da página que a gente completou hoje, né? Lá da nossa página 9 da apostila. E mandar foto dessa tabelinha no caderno para validar a nossa aula de hoje, tá bom? Se tiverem dúvida, a gente mandem as perguntas, tá bom? Até mais!